Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos lá para nossa aulinha da semana, tá certo? Nossa aula 12 do curso. E essa semana a gente vai começar agora uma ficha nova, que é a ficha 6 da gente, onde essa ficha 6 ela vai ser dividida em duas partes, tá certo? Essa ficha 6 ela vai falar sobre as funções inorgânicas e nessa semana a gente vai trabalhar, vai falar mais especificamente sobre os ácidos e as bases, tá galera? Bem, a gente sabe que na química inorgânica, perdão, existe uma quantidade imensa de substâncias, certo? Muita, mas muita mesmo. Na química orgânica tem mais ainda, mas na inorgânica tem um bocado. E aí, para facilitar o nosso estudo dessas substâncias, a gente costuma separar elas em algumas classes de acordo com as suas características principais, tá certo? Essas classes, digamos assim, nas quais a gente separa essas substâncias, são chamadas de funções inorgânicas. Basicamente, existem quatro funções inorgânicas que as principais que a gente estuda, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá certo? O mesmo esquema funciona para química orgânica, tá, galera? Só que na orgânica tem bem mais funções. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os ácidos e sobre as bases, tá certo, galera? É muito interessante a gente entender bem, saber sobre as funções, tá certo, galera? Por quê? Porque a gente precisa saber do que a gente está lidando na química. Na química, a gente trabalha com substâncias e a gente precisa saber o que são essas substâncias, qual é a classificação delas, qual é a nomenclatura delas e principalmente também qual é a característica delas, tá? Então, basicamente, em cada funçãozinha dessa, a gente vai falar da definição do que é, vai falar da nomenclatura, tá certo? Vai falar das características, tá certo? E no finalzinho eu vou dar um exemplo, vou falar de uma dessas funções, uma substância que pertence a essa função, que tem uma importância interessante no dia a dia. Então, basicamente, o roteiro da aula vai ser esse, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui com os nossos ácidos, beleza, galera? Pessoal, primeiro de tudo, o que são ácidos? Ácidos, segundo a definição de um cientista chamado Arrhenius, são todas as substâncias que, quando você coloca, tá certo, em solução aquosa, ele libera como único íon positivo o H+, tá certo? H+, ou H3 ou mais, tá, galera? É a mesma coisa, só uma forma diferente de representar a mesma coisa, tá bom? A gente chama esse íon H3 ou mais de hidrônio, hidroxônio ou oxônio, tá bom? Então, se você pega uma substância, coloca na água e ela libera como único íon positivo o H+, a gente tá falando de um ácido, tá certo? Ácidos, galera, eles têm sabores azedos, tá? Não que a gente fique tomando ácido direto, mas alguns tipos de ácidos pertencem, por exemplo, à nossa alimentação. Tipo ácido acético, ácido cítrico. Eu sei que são ácidos orgânicos, mas a ideia do sabor azedo é a mesma. E interessante que todos os ácidos, tá certo, galera? Eles são extremamente corrosivos em altas concentrações. Tem ácidos que são corrosivos também em baixas concentrações, mas se você colocar qualquer ácido extremamente concentrado, eles são muito corrosivos e muito perigosos. Tá, galera? Nomenclatura dos ácidos, galera. A gente pode classificar os ácidos de duas formas. Ou os ácidos são hidrácidos ou são oxiácidos. O que são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. E aí a nomenclatura desses hidrácidos é muito simples. Basta você colocar no final, né, vai chamar ácido, o nome do elemento químico, e no final um sufixo hídrico, tá certo? Por exemplo, o HF é o ácido fluorídrico, tá certo? O HCl é o ácido clorídrico, beleza? O HBr, que é do bromo, é o ácido bromídrico. O HI, que é do iodo, é o ácido iodídrico, tá certo? O H2S, que é o ácido hidrácido que vem de enxofre, não é enxofídrico, é sulfídrico, tá, galera? E outro também bem importante, que é o HCN, tá certo? É o ácido cianídrico, beleza? Então, hidrácidos são bem simples de dar nome. Toda vez que tiver a terminação hídrico, é um hidrácido. Fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico, tá certo? Eu estou colocando aí, galera, os principais ácidos que você deve saber a nomenclatura. Nesse caso daí, os principais hidrácidos que seria interessante você saber. Antes de mais nada, galera, dizer que nomenclatura de ácido, infelizmente, tá certo? Infelizmente mesmo, é muito decoreba, tá certo? A gente tem que memorizar o nome desses caras, tá?
E não tem muita regra para você memorizar isso, tá certo? Alguns livros, certo? Alguns materiais tentam colocar algumas regras de acordo com a família e tal, mas no fundo, no fundo, no fundo mesmo, é você lembrar e memorizar. É tanta regra, tanta regra, tanta regra que não vale a pena a gente memorizar. Beleza? Eu sei que é meio chato e tudo mais, mas à medida do tempo que você vai estudando, vai vendo uma, duas, três, quatro, cinco, 10.000 vezes esses ácidos, você vai lembrar com certeza absoluta. E outra, não vai cair uma grande gama de ácidos na prova, não. Sempre caem os mesmos que você deve saber o nome, tá certo? Então, se não for um hidrácido, ele pode ser o quê? Um oxiácido, que é os ácidos que têm oxigênio, tá certo? E aí eu vou colocar aqui os principais de acordo com as famílias da tabela periódica. Por exemplo, na família 3A, o principal ácido que a gente trabalha, o oxiácido, é o ácido bórico, tá certo? Terminação ico no final. Eu estou destacando essas terminações porque quando a gente for estudar sais, você vai perceber que essa terminação vai influenciar diretamente na nomenclatura do sal, tá? Então fica ligado nisso. Então na família 3A eu tenho o ácido bórico. Na família 4A eu tenho o o oxiácido, perdão, do carbono, que é quem o ácido carbônico, tá, galera? Mesma terminaçãozinha ico, beleza? Quando eu falo aqui, ó, da família 5A, vamos lá, a família 5A tem um ácido do nitrogênio, que é o ácido nítrico, e tem o ácido nitroso, que é o HNO2. E tem os ácidos do fósforo, que está logo abaixo do hidrogênio, que é o ácido fosfórico e o ácido que? Fosforoso, certo, galera? Então, família 5A, os principais ácidos são esse daí, tá certo? Nítrico, nitroso, fosfórico e fosforoso. Eu diria que esses dois aqui, ó, galera, esse aqui, o nítrico, nitroso e principalmente o fosfórico, são ácidos que você não deve esquecer nunca na sua vida, tá certo? Nunca, nunca mesmo. Beleza? Aqui na família 6A, eu tenho os ácidos só do enxofre, que são interessantes, os oxiácidos, né? Que eu tenho o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o H2SO3, que é o ácido que? Sulfuroso. Mesmo esquema, galera, pelo amor de Deus, nunca esqueça o nome desse ácido aqui. Ácido sulfúrico. De todos os ácidos, é o ácido mais importantezinho que a gente trabalha na química, certo? Toda a prova vai cair um ácido sulfúrico, beleza? E tem os ácidos, tá, galera, da família 7A, que aí serve tanto para o cloro, para o bromo, como para o iodo, certo? A estrutura é a mesma. HClO4 é o ácido perclórico, o HClO3 é o ácido clórico, o HClO2 é o ácido cloroso, certo? E o HClO é o ácido hipocloroso. Se você trocar cloro por bromo ou iodo, a nomenclatura fica parecida. Se fosse por exemplo, se fosse o HBrO4, seria o ácido perbrômico, tá certo? HBrO3 seria o ácido brômico e por aí vai. Desses ácidos aí da família 7A, nunca esqueça desse cara daqui, ó, o hipocloroso, que é um ácido que tem uma aplicação bem interessante, tá certo? É um dos princípios ativos lá da água sanitária, beleza? Então tá aí o nomezinho, tá certo, galera, de alguns ácidos mais importantes, tá certo? Hidrácidos e oxiácidos que a gente tem lá na tabela, tá certo? Na natureza. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Então vamos lá, a gente entendeu que era um ácido, entendeu a nomenclatura do ácido, agora a gente vai falar da força do ácido, se um ácido é forte ou fraco. Quando é que eu sei que um ácido é forte ou fraco, galera? O ácido é forte ou fraco dependendo da quantidade de H+ que ele libera na água. Então você pega um ácido, coloca na água, se ele liberar muito, mas muito, muito H+ mesmo, a gente diz que ele é forte. Se liberar mais ou menos é moderado e se liberar pouquinho ele é o quê? Fraco, tá certo? Essa quantidade de H+ que é liberada é medida por uma grandeza que é chamada de alfa, que a gente chama de grau de ionização do ácido, tá certo? É o grau de ionização do ácido. É a quantidade de moléculas ionizadas ou dissociadas dividido pela quantidade total. Se for grande, é forte, se for baixo, é fraco, se for mais ou menos, ele é moderado, tá certo? Tem alguns livros que dizem o seguinte: se o alfa ele for maior do que 50%, o ácido ele é forte. Se o alfa ele for entre 5% e
50%, a gente diz que ele é moderado. E se for menor do que 5%, a gente diz que ele é fraco. Opa, diz que ele é fraco, certo? Só, galera, a gente não vai medir esse alfa para dizer se um ácido é forte ou não. Existe uma regrinha mais prática para dizer quando é que um ácido é forte e quando é que um ácido é fraco. Você precisa saber disso, tá bom? Precisa saber. Vamos lá. Para os hidrácidos, é bem simples, sabe? A gente só vai lembrar que HCl, HBr e HI são fortes. O HF, ele é moderado e o resto tudinho é o quê? Fraco, tá certo? Então, H2S, HCN, eles são ácidos fracos, tá, galera? Por exemplo, daqueles que eu coloquei, aqui entra o quê? O H2S e o HCN. Aí vê, galera, é interessante. A gente às vezes pensa assim, os ácidos fortes é que eles são perigosos, são venenosos, fazem mal e tudo mais. Ácido fraquinho não tem problema nenhum. Mentira, por exemplo, o HF, galera, ele é extremamente corrosivo, ele reage com vidro, reage com estrutura óssea, dissolvendo isso tudo, tá, galera? Reage com tecido humano, então ele é extremamente corrosivo devido a outros fatores que não a acidez dele, tá certo? Não sei se vocês já assistiram aquele seriado Breaking Bad. Tem um episódio lá que os protagonistas eles querem sumir com o corpo. Aí eles não querem enterrar, não querem queimar para não deixar vestir. Só que é que eles fazem? Eles dissolvem o corpo no ácido fluorídrico. Interessante, né? Então o ácido fluorídrico tem a capacidade de dissolver corpos. Vê que doideira. E já aqui o HCN, galera, muita gente vai pensar, ele é fraquinho, tal, não faz mal, mas por exemplo, o HCN é um ácido extremamente asfixiante. Se você respirar, você vai morrer de asfixia. Era esse gás aqui que era utilizado nas câmeras de gás lá para matar os judeus lá pelos nazistas, tá, galera? Então cuidado com isso, tá? Não quer dizer que pelo fato do ácido ser fraquinho, que ele não faz mal, que ele não é perigoso, certo, galera? Então bora lá. No caso dos oxiácidos é bem simples, ó. Você faz a seguinte conta: pega o número de oxigênios e subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Se der igual a 2 ou maior, ele é forte. Se ele der 1, ele é moderado. Se ele der 0, é porque o ácido é o quê? Fraquinho, tá, galera? Mas ele deve estar se perguntando, professor, quando é que eu sei que um hidrogênio é um hidrogênio ionizável? O hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que na estrutura do ácido aparece ligado a um oxigênio. Certo, galera? Então, hidrogênio ionizável é aquele que na estrutura do ácido aparece ligado a um oxigênio, no caso dos oxiácidos, tá, pessoal? Aí qual é a dica? Não precisa se preocupar. Todos os ácidos, todos os oxiácidos, tá certo? Todos os oxiácidos têm todos os hidrogênios ionizáveis, com exceção de dois, que é o H3PO3, que se você olhar direitinho, dos três hidrogênios do H3PO3, só dois deles estão ligados ao oxigênio. Então, só dois deles são ionizáveis, ou seja, podem virar H+. E o H3PO2, que só um deles, tá certo, que vira H+, ou seja, ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, quando você for analisar na força, contar essa questão de hidrogênio ionizáveis, nesses dois casos daí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, no caso do H3PO3, vou botar aqui, ó, H3PO3, dos três hidrogênios, só dois são ionizáveis. Então, qual é a conta que você faz? Você faz 3 menos 2 igual a 1. Se é 1, ele é moderado. Percebeu? Aqui é a mesma coisa, ó. Dos três hidrogênios, só um é ionizável. O H3, vou botar também, né? PO2. Qual é a conta que você faz? Você faz 2 menos 1, vai dar 1. Ele também deve ser moderadozinho, tá bom? O resto tudinho, todos os hidrogênios são ionizáveis, tá certo? Por exemplo, nos oxiácidos, vamos lá. H2 é só 4. 4 menos 2 dá 2. Logo, ele é forte. HNO3, 3 menos 1 também dá 2. Logo, ele é forte também. Ácido carbônico, 3 menos 2 dá 1. Teoricamente era para ele ser o que? Moderado, só que esse ácido ele é fraco. Isso aqui é uma exceçãozinha, tá, galera? O ácido carbônico ele é extremamente instável. Rapidamente ele se transforma em CO2 e água e não consegue ionizar muito. Então, embora aquela conta tenha dado 1, ele é um ácido fraco, tá certo?
H3PO3, ó, um ácidozinho mais moderado. 3, 4 menos 3 dá 1. HClO, ácido hipocloroso, tá certo? 1 menos 1 dá 0, então ele é fraco. H2SO3 sulfuroso, tá certo? 3 menos 1 ele é moderado. E o HNO2, que é o ácido nitroso, 2 menos 1 também dá 1, ele deve ser o quê? Moderado. Então, para saber a força de oxiácidos, é só fazer essa continha. Oxigênio menos hidrogênio ionizáveis, tá certo? Quando é que o hidrogênio é ionizável? Todos os casos, com exceção daqueles dois que eu botei no slide anterior, H3PO3 e H3PO2. Tá certo, galera? Show de bola? Vamos lá, então. Então, a gente falou do que é um ácido, qual era a nomenclatura, característica dele, forte ou fraco, e a gente vai falar agora de alguns ácidos em específico, tá, pessoal? Agora a gente vai falar do ácido sulfúrico. De todos os ácidos inorgânicos, galera, o ácido sulfúrico é o mais importante de todos, tá, galera? Ele é um ácido extremamente forte, ele é um ácido fixo. Como assim um ácido fixo? Ele não libera vapor, então se você abrir um potinho e cheirar, não tem problema que você não vai cheirar vapor dele. Ele é extremamente corrosivo, pelo fato também de ser um ácido muito forte. E ele é um poderosíssimo agente desidratante. Galera, ácido sulfúrico tem diversas aplicações, principalmente industriais. É utilizado, por exemplo, em bateria de carro. Essa bateria de carro que tem lá dentro, que faz a parte elétrica do carro andar, o ácido que tem lá dentro é ácido sulfúrico. E em produção de detergente, tá certo? O ácido sulfúrico usado. Sínteses orgânicas, produção de papel, enfim. O ácido sulfúrico é amplamente utilizado na indústria. Essa utilização é tão grande, galera, que antigamente, um tempo atrás, o nível de desenvolvimento industrial de um país era medido pela quantidade de ácido sulfúrico que aquele país consumia. Vê que interessante. Se ele tinha uma produção industrial muito grande, ele provavelmente consumia muito ácido sulfúrico. Logo, a gente conseguia medir esse parâmetro aí de desenvolvimento industrial através da quantidade de ácido sulfúrico que ele consumia, tá certo? Então, para você ter noção de como o ácido sulfúrico ele é extremamente importante, tá, galera? Característica muito interessante do ácido sulfúrico, ele é um poderoso agente, o quê? Opa, desculpa. Ele é um poderoso agente, deixa eu botar aqui, desidratante, tá, galera? Ele é um poderosíssimo agente desidratante, ou seja, ele rouba a água das estruturas. Se cair um pedaço de ácido sulfúrico na pele, ele começa a desidratar a sua pele, rouba a água, tá certo, galera? E aí, uma experiência muito interessante que evidencia, tá certo, essa característica do ácido sulfúrico, qual é? Essa daqui, ó, é ácido sulfúrico com açúcar, certo? Sacarose. Fica interessante, ó. Antes de mais nada, o que é açúcar, galera? Vê, açúcar, na verdade, é polímero de sacarose, né? Principal constituinte. Então, o que é sacarose? Vê, só um minuto. Sacarose é C12H22O11, certo? Sacarose é um carboidrato, é um carbono hidratado, de maneira que eu poderia botar assim, ó. C12H2O 11 vezes. Então, se eu colocar ácido sulfúrico aqui, galera, certo? O que é que esse ácido sulfúrico ele vai fazer? Ele vai desidratar, ele vai roubar essa água todinha, tá certo? Desse meu carboidrato. O que é que vai sobrar? Carbono, tá certo? Geralmente eu faria essa experiência em sala de aula, mostraria para vocês, mas aqui eu coloquei um videozinho, tá, galera? Pra gente dar uma olhadinha. Vê só que interessante. Certo? Coloquei aí um vídeo, tá certo? Onde o cara vai botar açúcar, certo? Num becker, beleza? Açúcarzinho, esse de cozinha mesmo que você usa em casa, tá bom? E aí vai derramar ácido sulfúrico dentro, certo? Vê só o que é que vai acontecer. Ele vai derramar sulfúrico, beleza? E vai misturar para homogeneizar a minha mistura, tá certo? Aí vê, perceba que a coloração já tá ficando meio estranha, né? Então, ó, ele pega um bastãozinho de vidro e começa a homogeneizar, a misturar isso daí. Aí vê o que é que acontece. Devagarzinho, ó, o ácido sulfúrico está começando a desidratar, tá certo? Desidratar, desidratar. Perceba que está aparecendo aí uma coloração escura, que é o carbono sendo formado, beleza?
Essa desidratação daí, tá, galera? É um processo bem exotérmico. Quando o ácido sulfúrico ele se dissolve na água, libera-se muito calor. Então, essa água que está sendo roubada, ela está saindo na forma, sabe de quê? De vapor de água. E aí, esse vapor de água ele está dentro aí da estrutura do carbono e vai começar a inflar esse carbono e a estrutura vai começar a crescer. Vê que interessante. Começa o negócio preto a subir, vê só. Então o vapor tá saindo, saindo, saindo e agora vai sair com tudo, vê. Tá vendo essa fumaça branca aí? Efeito Tyndall, lembra lá da última aula, da aula da gente? Efeito Tyndallzinho, dispersão da luz e ó, o carbono aí puro saindo, tá certo? E subindo devido à presença do meu vapor. Beleza? Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. Então, ó, o resultado final, tá vendo? Então, ó, o resultado final aí da minha experiência de que de ácido sulfúrico com açúcar, isso aí que preto que você tá vendo é só carbono, tá galera? Então vamos embora. Então, ácido sulfúrico, poderosíssimo agente desidratante, tá bom? Outro muito importante também é o ácido nítrico, galera. O ácido nítrico ele é um ácido forte, ele é altamente corrosivo. A principal característica do ácido nítrico é esse aqui, ó, galera. Poderosíssimo, desculpa. Poderosíssimo. Perdão, tá, galera? Ele é um poderosíssimo agente o quê? Oxidante, tá, pessoal? Poderosíssimo agente oxidante, tá certo? Então, falou de ácido forte e oxidante, falou do ácido nítrico. Falou de um ácido forte desidratante, falou do ácido sulfúrico, tá certo? O ácido nítrico, galera, é diferente do ácido sulfúrico, ele é um ácidozinho que ele libera vapores muito tóxicos. Tá vendo essa fumaça aí laranja que tá aparecendo aqui, ó? Isso aqui é consequência direta da decomposição do ácido nítrico. Então, se você abre um pote de ácido nítrico, começa a subir essa fumaça aí laranja que é de óxidos de nitrogênio que são extremamente corrosivos, então não é muito interessante você trabalhar com esse cara, tá certo? E ele também tem muitas aplicações no que diz respeito, principalmente à utilização em fertilizantes, você quer produzir nitratos para fertilizar solo, e ele é muito importante também na fabricação de explosivos, tá, galera? Então, nitroglicerina, TNT, nitrometano, basicamente explosivos tendem a ser formados a partir do ácido nítrico, tá, galera? Então ele tem essa importânciazinha, de modo que você não pode, por exemplo, sair comprando o ácido nítrico de qualquer jeito, tá? Ele é protegido, ele é regulamentado, ele é inspecionado pelo exército, até porque se você sai comprando muito ácido nítrico, no entendimento de alguns, é para que você está querendo fazer algum tipo de explosivo, tá, galera? Então, tá aí o ácido nítricozinho também bem importante. Massa? Vamos falar agora das minhas bases, galera, tá certo? Se ácido é aquilo que libera H+ é o íon que dá característica ácida, a base é o que libera OH-, tá, galera? Se você bota na água alguma coisa que libera como único íon negativo o OH-, é porque aquilo ali que se trata de uma base, tá certo? Inorgânica. Elas têm um sabor adstringente, é um sabor, aquele sabor que trava, que dificulta a salivação, tá, galera? A gente chama esse de um sabor adstringente, aquele sabor travado, que você não consegue salivar e nada, tá certo? E também são altamente corrosivos. Cuidado, tá, pessoal? Muita gente pensa assim, ah, o ácido e a base são contrários, são opostos, entre aspas. Se o ácido é, legal, é corrosivo, faz mal, mata e tudo mais, é porque a base ela é boazinha, não corrói nem nada. Cuidado com isso, tá, galera? As bases são extremamente perigosas, tanto quanto os ácidos, certo? Então, bases em altas concentrações são extremamente corrosivas e perigosas também, tá? Não é porque ácido é corrosivo que base não é não. Tome cuidado com isso, tá bom? A nomenclatura das bases, tá, galera? É muito simples, certo? Ela sempre vem um prefixo hidróxido, di, né? E o nome do metal que constitui a base. Por exemplo, ó, a base de lítio é o hidróxido de lítio, beleza? A base de sódio é o hidróxido de sódio. Se for potássio, é hidróxido de potássio. Magnésio, hidróxido de magnésio, tá, galera?
E o de cálcio seria hidróxido de cálcio. É só botar um nomezinho hidróxido na frente e o nome do metal. Tem algumas bases, tá, galera? Ah, só um detalhe. Eu acrescentaria aqui também esse cara, ó. NH4OH, que é um hidróxidozinho que a gente chama de hidróxido de amônio, tá, pessoal? De amônio. Eu acrescentaria aqui como uma das principais bases, certo? Tem alguns metais que podem formar duas bases diferentes com a hidroxila. Nesse caso, a gente dá o nome da base como hidróxido, de o nome do metal e coloca ali o númerozinho referente ao NOx ou a quantidade de hidroxilas que tem, tá certo? Dentro daquela minha base. Então, esse aí é o hidróxido de ferro 2, bota agora em romano. E aqui seria o hidróxido de ferro 3, tá certo? Mesma coisa serve o cobre, ó. Hidróxido de cobre 2 e aqui o hidróxido de cobre 1. Tem uma nomenclatura antiga que usa a terminação ico e oso. Quando o hidróxido quando a base tem a maior quantidade de hidroxila, a gente usa a terminação ico. Quando tem a menor, terminação oso. Então o FeOH2 seria o óxido ferroso e o FeOH3 seria o óxido férrico. O CuOH2 tem mais hidroxilas, é o óxido cúprico. E esse CuOH cuproso. Tá? Então tem essa nomenclatura antiga, mas geralmente a gente usa esses números romanos mesmo. Bom, no caso, galera, a parte mais complicada, mais chatinha de ácidos. As bases são mais tranquilas de lembrar, certo? Por exemplo, força das bases. Aí é meio que um decorebazinho e é interessante, muito interessante você saber. Quando é que uma base é forte? As bases fortes são as bases de metais alcalinos e de metais alcalinos terrosos, exceto a de berílio e a de magnésio, aqueles dois elementos que ficam lá em cima da família 2A. Então, base forte, alcalinos, alcalinos terrosos, com exceção de quem? Berílio e magnésio. E as bases fracas, o resto. Beleza? Não tem, a gente não considera a base moderada, não. Ou é forte ou é fraca, tá certo? Então é bem simples também de lembrar. Metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção de berílio e magnésio, forte. Demais, tudo fraco, certo? Tem uma característica das bases que a gente também costuma falar, que é a solubilidade delas em água, tá, galera? E é bem simples, ó. Em geral, bases fortes são solúveis e bases fortes são solúveis, tá certo? Então, se é forte, metal alcalino e alcalino terroso, com exceção de berílio e magnésio, solúvel. Se é fraca, é insolúvel. Só tem uma exceçãozinha, que é o hidróxido de amônio, tá certo? Ou a amônia, tá, galera? Falar de amônia e falar de hidróxido de amônia, tá, galera? De amônio, perdão, é basicamente falar da mesma coisa, tá certo? São as mesmas, é o mesmo composto. A diferença é que a amônia é quando ela está em fase gasosa e o hidróxido é quando está em fase aquosa. Então, a amônia, o hidróxido de amônio, é a única base que é fraca e é solúvel, exatamente devido às pontes de hidrogênio que o NH faz com a água, tá, galera? Então, só tem essa exceçãozinha, beleza? Quais são as bases mais importantes que a gente poderia destacar? Sem dúvida nenhuma, hidróxido de sódio, tá, galera? É uma base forte, muito também utilizada industrialmente, tá, galera? Uma característica muito importante é que ela é o quê? Deliquescente. O que é deliquescente? Ela que absorve muito a umidade do ar, certo? O hidróxido de sódio puro, ele é formado por essas bolinhas aí branquinhas, tá certo? Que se você deixar ela em um pratinho ou em alguma região, ela começa a absorver tanta umidade do ar, tanta umidade que ela se dissolve na própria umidade. A gente chama isso de deliquescente, tá bom? Então é uma base forte, deliquescente, é muito utilizada na produção de sabão e é extremamente corrosiva, é extremamente perigosa, tá, galera? Então cuidado com esse tipo de base, tá, galera? Que comercialmente ela é vendida na forma de soda cáustica, certo? Cuidado, tá, galera? Soda cáustica é uma mistura de hidróxido de sódio com outras substâncias, tá certo? Não é hidróxido de sódio puro. Tem uma grande quantidade de hidróxido de sódio, é verdade, mas não é puro. E aí a soda cáustica você encontra em lojas de construção, tá certo? De materiais, de limpeza, certo? Tem muitas aplicações aí, a minha soda cáustica, tá certo? Limpar azulejo, né? Desentupir privada, pia, enfim, devido a essa grande característica corrosiva do ácido, desculpa, do hidróxido de sódio, tá, galera?
E outro que eu queria destacar com vocês é a nossa amôniazinha, que, galera, também é muito, muito, muito importante aí pra gente, tá? Apesar de ser uma base fraca, tá, galera? Ela é muito solúvel em água, certo? Ela é extremamente volátil, ou seja, libera vapores assim muito fortes e ela tem um cheiro muito, mas muito desagradável, tá, galera? Se você pegar um tubinho desse de amônia, abrir, sentir o cheiro, meu amigo, é muito desagradável e é muito forte. De maneira que se você cheirar diretamente no tubo, você recebe tipo uma pancada, sabe? O cheiro é tão forte que você leva uma pancada, um sopapo assim para trás, certo? Esse cheiro é tão forte e desagradável que ela é utilizada, por exemplo, para ver pessoas, sabe, que chegam desmaiadas, sei lá, alcoolizadas, estão desmaiadas e precisam dar um sinal de vida. Então ele pega um médico, um enfermeiro, não sei, pega um algodãozinho, uma gase, passa no hidróxido de sódio e passa no nariz dessa pessoa. Se a pessoa estiver viva, digamos assim, ela vai reagir rapidamente, tá certo? A esse cheiro extremamente forte, tá bom? É utilizado também muito em fertilizantes e em explosivos, tá? Ele é um precursor do ácido nítrico. É muito utilizado na indústria cosmética, tá certo? Alisamentos, tinturas e tudo mais, porque a amônia tem a capacidade de abrir as cutículas lá do cabelo, permitindo que os produtos químicos, né, tinturas ou produtos de alisamento penetrem melhor na estrutura e promovam lá a ação desejada. Tá, galera? Então a amôniazinha aí, uma base também que eu ia pedir para você nunca esquecer dela, fraca, solúvel, volátil, cheiro muito forte e logo é muito tóxica, tá, galera? E tem muitas, mas muitas aplicações aí pra gente. Beleza, galera? Então, com isso daí a gente finaliza nossa aulinha de hoje, tá certo? Daqui a pouco vou trazer um vídeo para vocês que fala para a gente resolver as nossas questões de fixação lá da ficha e é isso, tá, galera? Valeu aí para vocês, beijão para todos e bons estudos, tá certo? Valeu, galera. Tchau, tchau.